Então, resumindo um pouco essa mudança de paradigma, se é que é possível, né, gente, fazer isso. Na medicina convencional, quando aparece uma doença, você recebe um rótulo, né? Um rótulo que representa um conjunto de sinais e sintomas de uma doença estudada. Então, o problema só é que quando você recebe um rótulo, normalmente o seu cérebro já vai programar para conseguir entender o que é esse rótulo. Mesmo que você não saiba, eu não sei o que é uma artrite reumatoide. Mas existe um inconsciente coletivo dessa sabedoria. Então, mesmo que você particularmente não saiba, você vai começando a tentar a construir essa ideia na sua cabeça. Então, isso é uma questão importante. Toda vez que você recebe um diagnóstico, e se esse for um diagnóstico difícil, você já vai ficar com esse rótulo e com medo daquilo acontecer vai começar a investigar, né? É muito comum que você comece a investigar o que as pessoas tiveram, como as pessoas evoluíram, se tem potencial de cura ou não, e aí você já vai deixando o seu corpo com a possibilidade de desenvolver esse processo de saúde. Tá? Já nas leis biológicas, a gente procura não dar um rótulo, porque cada sintoma, cada sinal e sintoma que uma pessoa apresenta, ela acontece a diversos conflitos biológicos diferentes. Então, uma pessoa, ela pode ter um problema na garganta, um problema de estômago, um problema de intestino, e são coisas diferentes. Cada um tem um conflito que tem a ver com aquilo. Então, a gente procura não dar um diagnóstico, um rótulo, e sim apoiar a pessoa a conseguir desensibilizar esses conflitos o mais rápido possível. Isso é muito semelhante aos estudos da medicina chinesa, que eu sou formada, medicina tradicional chinesa, e da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. Dessas duas medicinas, também não se procura dar um rótulo, porque se entende que o corpo é resultado de um equilíbrio dinâmico entre o pensar, o sentir, o fazer, a alimentação, o relacionamento, tudo isso. E todo o corpo sente. É interessante que nessas medicinas não se separa a emoção do órgão. Cada órgão tem uma emoção correspondente. Na medicina chinesa, por exemplo, o fígado relacionado à raiva, o rim relacionado ao medo, o pulmão relacionado à tristeza, né? O coração, a alegria. Então, o baço pâncreas, que tem um outro conceito também diferente da medicina convencional, está relacionado ao pensar, à preocupação. Então, dependendo de como funciona as emoções, na qualidade dessas emoções, o corpo ele pode adoecer literalmente por causa disso. Então, esse conceito desse olhar das 5 leis biológicas trazida pelo Dr. Hammer, ele vai completamente em ressonância a esses estudos das medicinas mais antigas e também dos estudos de medicina informacional, onde, olha, o corpo humano, para equilíbrio do corpo humano, a gente tem que equilibrar o terreno biológico, que é o terreno da parte física, da parte da nutrição, de limpar as toxinas e harmonizar o mental, emocional. Ou seja, ele não está falando nada diferente do que as medicinas mais antigas e a medicina informacional já traz. É simplesmente uma outra forma de falar a mesma coisa, tá? Então, essa marca que na medicina convencional normalmente se recebe, acaba gerando esse medo contínuo, e quando o medo acontece, ele paralisa. Uma coisa importante é que você deve estar pensando assim, ai meu Deus, eu já sei disso tudo, estou entrando, estou aprendendo, estou até com medo de saber mais, porque aí o que eu vou fazer? Bem, tem coisa para fazer, porque se tudo isso é um processo de equilíbrio contínuo, do corpo humano, que a maioria é inconsciente, você nem sente nada, mas quando dá um sintoma, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, você pode utilizar o recurso da medicina convencional
para poder, de repente, pode ser que uma situação seja uma situação de emergência e que você precisa ter uma intervenção realmente terapêutica e importante dependendo do sintoma. Mas quando você vai olhar dentro desse outro olhar das leis biológicas, tem algo que você pode apoiar o corpo a regenerar. Porque se eu entendo que o meu corpo não fez nada ao acaso e tem um motivo, ele tem uma fase que ele entra, né, em alerta, depois ele tem uma fase que ele entra em regeneração. Então são fases. Tem o normal, tem a fase de alta, a fase de baixa e o normal. Como eu posso fazer para o meu corpo conseguir percorrer essas fases o mais rápido possível, sem o menor dano possível, até ele se normalizar? Todas as terapêuticas naturais que possam apoiar esse processo, como homeopatia, acupuntura, trabalhos de constelação familiar, fitoterapia, enfim, são várias as medicações que podem ser usadas e tratamentos também que dão um apoio emocional para lhe ajudar a sair dessa estimulação contínua desse trauma. Então, você está lá pensando, está preocupado, não está conseguindo ver outra saída, pode ser importante procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém que entenda disso que está acontecendo, se puder ter esse conhecimento das leis biológicas, melhor ainda, para entender como isso está manifestando no corpo, ajudar o corpo a dessensibilizar esse trauma, porque ao sair desse estresse absurdo, o corpo já vai tender a regenerar. E aí, qualquer medicação que for natural, se for possível, o mais natural possível, vai apoiar o corpo nessa melhora, tá? Então aqui a diferença, gente, a gente está voltando para a primeira aula, né? Aquela primeira aula que vocês fizeram que quando a gente na medicina tem uma doença, eu vou lá e corrijo. Então, se eu tenho um problema no meu joelho direito, eu vou lá, se eu preciso operar, opero e faço, né, aquela cirurgia e pronto. Só que às vezes, depois da cirurgia, você começa a ter outras alterações estruturais, porque provavelmente aquela questão do joelho tem a ver com uma forma de pisada, uma forma como está o seu quadril, uma forma como está a sua coluna cervical, ou seja, tem que olhar para o todo. E pode ser também que você tenha questões no abdômen, em órgãos no abdômen, que é onde o diafragma não está conseguindo fazer uma movimentação eficiente, né? Existe alteração dessa pressão interna que faz com que a postura seja diferente. E aí, se a gente for olhar, vai só ampliando a possibilidade de situações. Ou seja, tem momentos que você tem que corrigir com uma coisa realmente mais imediata, né, que a medicina ocidental tem muito para oferecer, a medicina convencional, mas você pode olhar esse aspecto como um todo e perceber, bem, não adianta só olhar esse problema, porque meu corpo não fez ao acaso. Então deixa eu poder fazer um olhar preventivo para ir apoiando com medicações naturais para ajudar o corpo a passar por essas fases o mais rápido possível e também prevenir para que não aconteça mais nada depois. Olha para esse menininho aqui, ele tá lá, né, na cama ali, desesperado, é simplesmente a cara do choque. Pode não estar acontecendo nada, mas ele tá ali morrendo de medo. Ou seja, ele tá num sinal de alerta, ele tá em pânico, que pode ser também como essas outras crianças que se veem sozinhas e tem que dar conta de si mesmo. Tem que ir lá, quantas crianças, quantos adultos não passaram nas suas histórias, né, familiares, histórias de abandono, histórias de perdas de pessoas importantes na sua vida e se viu sozinho tendo que cuidar da vida. Isso é a todo momento. Então aqui essa imagem dessa criança, um homem ali que pode ter perdido tudo e agora tem que buscar comida. Uma criança que estava ali no útero, bem quietinho lá, se desenvolvendo e de repente, pá, tenho que nascer. Aqui é bem assim, imagina que você está
lá num soninho, bem gostosinho. Fecha os olhos, vamos lá, fecha os olhos. Tá lá na sua caminha gostosinha, aquele edredom bem gostosinho, numa temperatura super boa. Aí você tá lá, nossa, como é bom essa cama, como é bom estar deitado. Aí eu tô lá gostosinho, tudo escurinho, me sentindo confortável. Aí de repente, pá! Faz assim um som. Aí você acorda assustado. Chato, né? Deu até vontade de desligar, né? Mas é isso, gente. Imagina, a criança tá lá naquela casa que é o útero, quentinho, com todo o alimento, não se preocupar, e de repente tem que nascer rápido, né? De cesárea. Às vezes é necessário isso acontecer, né? Faz parte da vida humana, mas isso não quer dizer que não tenham memórias, né? Outros momentos são situações familiares, de brigas em casa. Existem conflitos em casa que você fica ali vivenciando com seus pais ou na sua família, enfim, com o seu marido, com sua esposa, e você tem que aguentar aquele tipo de conflito. Quanto menor uma pessoa é, né, como essas crianças, maior é o impacto, porque ele tem menos recurso para lidar. Então, de uma forma resumida, os principais questões que geram conflitos no nosso corpo garantir a sobrevivência. Então, eu estou preocupado em manter o meu vital. O número 2, estar protegido, né? Sentir que eu tenho o meu ambiente de proteção. O 3, me sentir apto. Então, eu estou com tudo protegido, mas eu tenho que me sentir apto para me relacionar com o mundo. Me sentir capaz de fazer algo, fazer um trabalho, capaz de amar, capaz de me relacionar. E o 4 são as questões de relacionamento em geral. Então, cada cultura, cada família tem as suas próprias regras. Tem aquilo que considera certo, aquilo que considera errado. Então, tem relações de poder dentro de um ambiente familiar. Então, dentro desse contexto do território, né, dos relacionamentos, você vai ver, nossa, como que eu posso me posicionar dentro desse relacionamento? Então, aí vão envolver outras questões. Aqui é um exemplo, né? Por exemplo, uma perda do trabalho, uma ameaça de passar fome, uma criança que nasce e fica na incubadora. Imagina. Aí você fala assim, não, nada demais. Bem, agora então você tem sua família, imagina que você tem sua família, que você ama muito, é o sentido para você, ou se não é a sua família, seus amigos, ou um bichinho de estimação, e de repente vai embora abruptamente. Esse relacionamento que você vivia todos os dias, que era uma razão de encontrar e se sentir feliz, e de repente acabou. Como você vai se sentir? É a sensação de abandono. Muitas pessoas, em tempos de reclusão, como em histórias como Covid, tem que ficar em casa, ficar em solidão. O que eu atendi de pessoas tristes, vivendo um processo de abandono enorme, gente, e adoecendo. Elas não foram abandonadas realmente, mas a situação mundial fizeram com que elas não pudessem se relacionar e se sentiram completamente sozinhas. Quando você vive uma situação de abandono, o sistema nervoso também fica em alerta. Ele não consegue descansar porque se sente sozinho. Lembra? O trauma é algo que você vive sozinho. Você pode estar num monte de gente, mas se você não sente que tem conexão e contato, você não consegue ter essa conexão e contato para se expressar, você adoece. Por isso que eu sempre falo que o mais importante para o ser humano é conexão e contato. Porque toda vez que existe um trauma, existe uma dificuldade, a primeira coisa é você se proteger. Mesmo que você vá para a luta, você não está no relacionamento. Esse relacionamento é a partir de uma dor. O relacionamento ele só é verdadeiro e é nutridor quando você consegue fazer essa comunicação empática. E isso é uma das coisas
que eu não canso de me falar que a nossa humanidade mais carece. E como a gente não percebe isso, o nosso corpo fica todo cheio de memórias e a gente não aprende a ouvir o corpo e fica nessa bolha sem perceber, sem se dar conta, vivendo no automatismo. E começa a achar que é normal e tranquilo ficar assim. Um bebezinho que nasceu, ficou lá esse tempo todo, né? Dentro da gestação, lá no útero materno, e aí nasce e fica longe da única pessoa que ele conhece na vida. Tem momentos que tem que acontecer assim? Sim, mas isso não significa que é algo normal. A gente muitas vezes, eu vejo muitas pessoas observando coisas que são muito difíceis e já considerando normal. Já sai na rua e considera normal ter todas as condições de ver muitas pessoas na rua. A gente se acostuma com o que é difícil, com o que não faz sentido, não é a natureza humana. Natureza humana é conexão e contato. Lembra, nós somos mamíferos. Jantar junto, mas sozinho. Na escola, bullying, rejeição social, problemas de relacionamento, brigas, submissão, ter que aguentar aquilo que você não quer aguentar porque você acha que não pode falar, porque não tem o direito de dizer o que você pensa, o que você sente e tem que aguentar viver algo que de repente não faz mais sentido. Perdas de um filho, né? É um momento de muito trauma. Luto, aqui é muito importante falar sobre isso, porque é comum falar assim, eu começo a vida e finjo que isso não aconteceu. Quantas vezes eu vi pessoas num sofrimento anos depois, com uma vida sem sentido, e há outras sentindo que estava super bem na vida, mas o corpo já dando uma desarmonia porque teve perdas fortes passadas e não viveram esse luto. Porque é difícil sentir o luto, é difícil sentir a dor. É difícil sentir mesmo. Quando você começa a observar as questões do corpo físico, as emoções, é difícil olhar. Mas também, ao olhar, também você pode relembrar experiências muito boas, experiências de contato, experiências prazerosas, porque se você está vivo até hoje aqui, com certeza não teve só desgraça, teve algo bom também. Então é relembrar os momentos bons da vida. Então essa capacidade de fazer, de olhar o que é bom, mas também dar espaço para sentir aquilo que foi difícil. E com o luto não processado, ele permanece ao longo da vida. É preciso dar espaço para sentir, deixar viver o luto por um período, para aí sim conseguir seguir em frente. A perda de um membro do grupo, ou seja, são muitas questões. Como, por exemplo, uma ameaça no planeta Terra. Então, é perigoso respirar, existe um medo de morrer, um medo de passar fome, um medo de perder trabalho, um medo que o meu vizinho possa ser o meu agressor. Então eu fico usando máscara porque eu tenho o medo que meu vizinho chegue e possa me contaminar, ou seja, o ar é proibido, né? Então, ou seja, eu estou vivendo simplesmente num medo contínuo, estou ali assim, preocupada com tudo. Gente, se uma pessoa está preocupada com tudo, ela consegue relaxar? Ou você fica preocupado ou você relaxa. Não dá para fazer as duas coisas. O corpo não consegue fazer isso. Então é normal ter preocupação e relaxamento. Então você, sendo o seu médico interior, que esse é o objetivo disso aqui, não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar a sua saúde. Você pode e deve buscar apoio num profissional que estudou muito e que possa te apoiar. Mas você está com você 24 horas por dia, sentindo as sensações do corpo, as suas emoções, os seus pensamentos, e está observando como funciona o seu corpo físico e como está funcionando os seus relacionamentos na sua vida. Isso não dá para terceirizar. Então, essa jornada é para você tomar essa consciência e falar, caraca, a vida é minha.
A vida é minha. Então, se você quer estar vivo e você preza pela sua vida, então você tem que honrar e tomar essa vida observando com consciência, tomando essa atitude, começando a ser o seu médico interior.